Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje aqui estou portando uma camiseta cujos dizeres servem muito bem à situação a qual o Trump se meteu lá com o Irã. Vejam aí. Ou seja, é isso que é a situação do Trump agora diante da situação. Ele que simplesmente bombardeou o país lá em 28 de fevereiro, achava que ia ser tudo muito rápido, que ao eliminar Khamenei, outros sultões, generais, simplesmente ia ter um regime de câmbio, né, uma mudança no país, e o tiro saiu pela culatra. Conforme vocês observaram o título desse vídeo, né, o Irã realmente sabe simplesmente atacar, sabe fazer doer no ponto certo. Ou seja, vou dar um exemplo recente, desse final de semana. Nesse final de semana, tanto Israel quanto os Estados Unidos, eles bombardearam as siderúrgicas no Irã. Qual foi a resposta iraniana? As duas maiores fábricas de alumínio do Oriente Médio, que são em Abu Dhabi e em Bahrein, foram bombardeadas também. E, por sinal, essas duas fábricas de alumínio eram fornecedoras do próprio dos Estados Unidos, né? Os seus principais consumidores vinham lá dos Estados Unidos. Ou seja, o Irã, além da vantagem comparativa que ele tem em relação à geografia, né? O controle do Estreito de Hormuz e bem como um país montanhoso de difícil acesso, simplesmente o Irã ele pode se dar ao luxo de jogar parado. O que quer dizer isso? Como o controle dos navios ali do Estreito de Hormuz é totalmente sob responsabilidade do Irã, né? O Irã que determina agora. O Estreito de Hormuz não está fechado, só está passando navios autorizados pelo governo iraniano, né? Que a maioria deles, as negociações são feitas em yuan, ou seja, não mais em petrodólares, mesmo porque o acordo que os Estados Unidos tinha lá com a Arábia Saudita venceu em 2024, né? Ele era um acordo de 50 anos, de 74 a 2024, e já não está mais vigente. Então, liberou o país para fazer negociações em outras moedas, e é isso que eles também estão fazendo. Bom, mas de qualquer maneira, é o Irã que controla o tráfico ali, que controla, portanto, o tráfego naquela região. E, obviamente, o que acontece? Se os Estados Unidos ou Israel atacam o Irã dá resposta ou em Israel ou em outros países ali do Oriente Médio. Ou seja, já são 9 países, que no começo de março alguém poderia achar estranho, né? Mas por que o Irã está atacando outros países que não o próprio Israel? Depois ficou muito claro, está atacando as bases militares dos Estados Unidos espalhados pelo Oriente Médio, portanto, o Irã tem como plano, sim, varrer, se não conseguir varrer totalmente, mas praticamente eliminar a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, tá? Além do que tentar, de alguma maneira, trazer para o seu lado, né, esses países que eram totalmente beijanéis dos Estados Unidos. Eu acho um pouco mais difícil, mas, de qualquer maneira, essa é a intenção. Horas, só para dar um outro exemplo, né? O Iraque, 90% das suas exportações estão ligados à indústria de petróleo, tá? O Iraque simplesmente tinha uma exportação aí de 3,5 milhões de barris
e agora caiu para 250 mil. Ou seja, se a situação não se reverter até o próximo mês, 40% da força de trabalho iraquiana que é ligado ao Estado, né, que é ligado a essa indústria petrolífera, o Estado não terá dinheiro para pagar os próprios funcionários. Vejam que situação, né? Eu sempre dizia para os meus alunos, quando eu lecionava ali História Econômica, que quando você vê uma situação que está meio obscura, você não consegue compreender a fundo, totalmente, siga o caminho do dinheiro. Siga o caminho do dinheiro. É por aí que as grandes decisões políticas, sociais acabam sendo decididas, né? E vejam, esse final de semana também teve aí atos de manifestações contra o Trump. Foram mais ou menos 3.200 espalhados nos 50 estados, entre 9 e 10 milhões de pessoas nas ruas. Lembre-se também que o Benjamin Netanyahu, ele é odiado em todo o Oriente Médio. Esses dois deveriam estar atrás das grades, né? Mas, para não estar atrás das grades, sobretudo o Netanyahu, ele tem que ficar o tempo todo bombardeando, inventando conflitos contra os seus países vizinhos. Veja o que está lá avançando, adentrando o Líbano. Portanto, fazendo o quê? Tentando expandir as suas próprias fronteiras. É assim o tempo todo. Netanyahu, desde a década de 90, vem com esse papo furado. Toda a reunião da ONU, ele apresenta lá e dizendo um mapinha fictício e dizendo que em poucas semanas, ali, se não for feito nada, o Irã terá a bomba atômica. Essa história está há décadas, tá? E vejam só, o Trump internamente tem uma fama do chamado taco, né? Trump always chicken out. Ou seja, em outras palavras, Trump sempre arrega, né? Trump sempre dá para trás. E vejam que os 5 dias de trégua que ele propôs esses tempos atrás, na verdade, era não só para tentar sair da situação, desse atoleiro que ele mesmo se enfiou, mas também trazer os mísseis que estão lá próximos da região da divisa, das suas bases militares, né? Próximas, voltadas para a China, para trazer para o Oriente Médio, porque tinha acabado, né? Ou seja, os iranianos mandam seus mísseis baratinhos, de 30 a 40 mil dólares, e os Estados Unidos e Israel respondem com seus contramísseis assim, de milhões e milhões de dólares, né? É caríssimo e vai se esgotando essas fontes. Vejam vocês que, para a população dos Estados Unidos, eles, veja, se de um lado eles não estão muito se importando com a guerra do Irã, por incrível que pareça, né? Pode ver, de 2% a 5%, que foi o acréscimo de interesse pela guerra do Irã, mostra como é um povo estúpido, burro, estupidificado, mas o preço sempre bate no bolso dele. Por quê? Porque o preço médio do galão de gasolina lá nos Estados Unidos, né, um galão tem mais ou menos quase 4 litros, em 28 de fevereiro, portanto, no dia ali do ataque dos Estados Unidos, ele estava, no preço médio nacional dos 50 estados, ele estava em 2,99. Horas, dia 30/3, esse mesmo galão estava com preço médio de 4,01. Ou seja, em torno de 30% de aumento do preço do combustível, da gasolina, em um mês. É isso que bate diretamente para eles. Lembrem-se que esses navios, eles têm seguro, né? Para fazer o frete tem seguro. Quanto maior o risco,
maior o preço do seguro e, consequentemente, mais caro fica o frete. Só que em momentos de conflito armado, simplesmente as seguradoras nem fazem o seguro. Portanto, se navio petroleiro, navio de embarcação de mercadorias ali no Estreito de Hormuz, sem seguro, não sai do porto, fica parado, né? Então, vejam, os think tanks do próprio Estados Unidos estão aí prevendo o seguinte, ou seja, os intelectuais da direita do próprio Estados Unidos estão dizendo que se a situação não for resolvida nas próximas 6 semanas, né, se não tiver uma coisa fundamental aí para conter a situação, o petróleo pode estar ali na casa dos $200, ou seja, daqui para pouco mais de 1 mês e meio. E vem sempre aquela velha retórica do Trump. Não, agora vamos aqui invadir a ilha de Karg, né? Porque ali é onde é escoado o petróleo iraniano. Bom, simplesmente o anúncio disso, o Irã fez uma convocação voluntária e se voluntariaram 1 milhão de pessoas para combater. E lembre-se, a vida no mundo islâmico é diferente, né? Nesse mundo oriental, diferente da nossa vidinha aqui ocidental. Lá, o cara já pode, digamos, ser um combatente a partir dos 12 anos de idade, tá? E lembre-se que quando você tem a entrada de exércitos fisicamente, né? Portanto, a entrada ali pelo espaço terrestre, você tem a tentativa de conquista. Ora, os Estados Unidos já tentou conquistar Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, deu errado em todos, né? Tá certo que no caso ali do Iraque tomou o petróleo, mas não conseguiu simplesmente impor a lógica, impor as ideias do destino manifesto para o Iraque, né? Então, isso nunca funcionou, sempre deu errado. E é bom acrescentar o seguinte: dias atrás, um F-35, que é o avião invisível, o super avião de combate dos Estados Unidos, foi abatido, né? E depois um outro avião de 270 milhões de dólares. Portanto, mesmo o Trump falando, né, que está tentando aí negociações, que está fazendo negociações, obviamente o Irã sempre nega, porque não está sendo feito negociação coisíssima nenhuma, né? Mesmo o Trump falando, querendo o fim disso porque ele engoliu um sapo maior do que sua boca, pode consumir, agora fala que vai mandar os B-52, que são os grandes bombardeiros. Esses grandes bombardeiros são exatamente para dizimar populações, porque sempre fizeram isso em outros momentos, em outros lugares. Mas aí que tá, né? Um país que conseguiu derrubar F-35, o que vai acontecer com esses F-52? Bom, pode ser que uns consigam, outros não. E vejam, o resultado não é pela quantidade de óbitos, porque se fosse assim, lá na Guerra do Vietnã, que teve 58 mil mortos dos Estados Unidos e mais de 2 milhões do Vietnã, quem teria sido o vencedor teria sido os Estados Unidos, mas foi o contrário. Não é assim, não é pela quantidade de óbitos. É bom lembrar o seguinte: os Estados Unidos quer o fim dessa situação. Só que quem tem as cartas nesse momento é o Irã. E vejam, o Irã, depois de passar pelo que passou, porque é bom lembrar, lá em 2022, exatamente 3 de janeiro, né? Portanto, 3 de janeiro de 2022, os Estados Unidos simplesmente bombardeou e matou o general Soleimani, né? Exatamente 3 anos depois, ele foi lá e raptou, né? Sequestrou
o Maduro. Bom, então já teve isso, porque a história é longa, mas vamos pegar os fatos recentes. As- Simplesmente matou Soleimani, matou o Khamenei, depois, junto, foi em seguida mais de 40 sultões, generais, bombardeou escola de crianças, né? Com muitas mortes, né? Dados oficiais, 177 mortos, né? Então, tudo isso está na conta e na memória do Irã. Ou seja, a coisa, do jeito que está agora, como é o Irã que tem as cartas, esse acordo de fim de guerra, seja lá quando for, porque os Estados Unidos tentou, ainda fez um aí, queria impor lá os 15 pontos. Que para esse documento chegar no Irã, porque o Irã não está negociando com ninguém, né, tem que fazer via o intermediador, que foi o Paquistão. Foi o Paquistão que fez chegar esses 15 pontos que são ridículos. Fim da produção de mísseis, fim do programa nuclear, Estreito de Hormuz como zona livre, absurdo, totalmente absurdo, né? Então, é, só vai ter um fim isso, seja lá quando for, e se a coisa não mudar radicalmente, porque a gente também não pode desprezar a capacidade bélica, militar, agressiva dos Estados Unidos, né? Mas nesse momento agora, a coisa está favorável para o Irã, né? E até pelo perfil ideológico que os caras têm, olha, pode ter muitas baixas civis, mas eles vão continuar, né? E os Estados Unidos, o que faz? À medida que joga uma bomba, o Irã retruca ou em Israel ou nos países vizinhos, que inclusive são grandes fornecedores dos Estados Unidos, principais fornecedores para os Estados Unidos, né? Ou seja, o recadinho virá de quem? Das grandes empresas, das big techs, dos bilionários para o Trump. Ou seja, tudo caminha, nós não temos bola de cristal, mas a situação vai mostrando que os Estados Unidos sofrerá uma humilhação muito grande. Vejam, veja o que é o mundo das contradições, né? O Irã pode ter suas cidades devastadas, né? Muitas perdas humanas, e ainda assim vencedor de uma guerra, assim como foi o caso do Vietnã. Ou seja, o mundo aí nas mãos sempre do Estado, o Estado decidindo, caminhando, conduzindo o país a conflitos que envolvem mortes de muitas pessoas, abalam a economia de muitos países, mas abalam assim até os que não têm nada a ver com a situação. Isso só revela o que é o próprio Estado e aqueles que os comandam, né? Por isso que eu estou aqui fazendo o curso apresentando aqui os vídeos, né? Um curso livre sobre Para Além do Leviatã, crítica do Estado, para mostrar exatamente que a gente não tem que ter ilusões com o Estado. O Estado está aí para exatamente retroalimentar o tempo todo a valorização do valor, a valorização do próprio capital, né? Então, não existe capital sem Estado. Portanto, seja lá quando for o fim disso, né? Por enquanto, o Irã tem as cartas na mão, né? Bom, é isso por enquanto. Teria muito mais outras coisas para falar, mas a gente tem que ter uma certa limitação do tempo aqui. Eu peço para você dar o joinha, deixar um breve comentário aí, ver se você quer mais vídeos dessa discussão, porque geralmente não é aquilo que essa rede social quer que a gente discuta, né? Portanto, a gente se vê aí num próximo vídeo.